Passamos para a próxima palestra do nosso fórum, análise e perspectivas para o mercado da soja, safra 2022-2023, com Antônio da Luz. Antônio da Luz é economista, mestre em economia e doutor em economia do desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Master Business Economics e também derivativos financeiros. Atua como economista-chefe do Sistema Farsul, CEL, assessoria econômica e também professor em cursos de pós-graduação na ESPM e na Fundação Escolar da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Antônio da Luz é um dos economistas brasileiros e estrangeiros que estão consultados pelo Banco Central para a elaboração de relatório Focus, com expectativas de mercado para o PIB, inflação, juros, câmbio, tendo sido eleito em 2017 como economista do ano pelo Corecon RS e em 2019 recebeu a medalha Assis Brasil do governo do estado do Rio Grande do Sul. Antônio da Luz com a palavra e recebe uma salva de palmas aqui no nosso Fórum Norte Gaúcho. Bem-vindo, Antônio. Muito bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Quero cumprimentar nosso prefeito, quero cumprimentar todo o presidente e a diretoria do Sindicato Rural. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com o pessoal, com os fascistas do agronegócio. Para mim é sempre um privilégio estar aqui. Eu que também sou um fascista do agronegócio, sinto muito bem quando eu estou no meu meio, no meio dos fascistas. Embora quando a gente olha lá a definição do fascismo, do que é ser fascista, que foi a definição do Humberto Eco, tem 14 pontos para definir uma pessoa como fascista ou não. E não me parece que o agricultor ele esteja em um daqueles 14 pontos para considerar uma pessoa fascista, assim como eu também não bingo naquela lista, embora a criatura que nos chamou de fascista ontem, ele binga a cartela inteira, mas os fascistas somos nós. Até o final do dia, hoje, a Farsul deverá emitir uma nota pública, não só contra o que aconteceu no início da semana, de o Supremo Tribunal Federal, através de um único dos seus membros, determinar de maneira violenta e violando as liberdades individuais, invadir casa de empresário, dar recado e coisa do tipo. Como se isso não bastasse, também agora este mesmo ministro diz como é que a gente pode ou não pode votar. Não, tu não pode levar o celular, tu tem que entregar para o mesário. Bom, daqui a pouco vai decidir qual é a cor das cuecas que nós vamos poder usar também no dia da votação. Essas violações das liberdades, essas violações dos direitos individuais, eles passaram de qualquer limite. E aí agora, ontem fomos surpreendidos com aquela ofensa gratuita e vã de um dos candidatos à presidência da República. Este não é o tema da minha palestra, mas esse é o tema que a Farsul está hoje parada discutindo. E quase que eu não vim por causa desta nota. Nós não podemos não nos manifestar, porque afinal de contas é o silêncio que muitas vezes vai permitindo esses avanços. Independente de quem vencer as eleições este ano, a partir de 1º de janeiro, quem governar terá a missão de governar para os 210 milhões de brasileiros. Sejam eles quem forem, tenham votado em quem seja. Quem governar terá que governar para todos. Nós não vamos conseguir unir um país enquanto aqueles que se postulam a liderar o poder público, seja no judiciário, seja no executivo, se as pessoas tiverem
pisando na sociedade, seja violando seus direitos mais básicos, seja ofendendo as pessoas de forma gratuita e de coisa que elas não são. Mas, dito isso, eu trouxe hoje a nossa análise e a nossa perspectiva para o mercado de soja, que é o motivo da nossa vinda, que a alegria que temos de trabalhar não é discutir política, ainda mais política baixa, política mesquinha, política de quinta categoria, não é discutir as ofensas de pessoas condenadas em primeira, em segunda, em terceira instância. Não é este o nosso gosto, embora às vezes nós temos que dar as respostas. O nosso gosto é falar de agronegócio, é falar de trabalho, é falar do que importa, é falar do que move a economia, falar do que gera emprego, do que gera renda e gera imposto. Imposto esse que às vezes é desviado por políticos bandidos. Mas a soja, ela é a nossa principal cultura e eu vinha vindo para cá, vendo ainda a safra de inverno que o Jorge Lemanski, por tantos anos, trabalha para desenvolver lá na Embrapa, que o sindicato aqui de Getúlio Vargas e região trabalha para manter a chama do trigo, mesmo quando o trigo estava desacreditado. Nós vermos toda essa produção, ela realmente nos enche os olhos e nos enche também de orgulho. Mas logo, logo nós estaremos plantando a soja. E estamos na fase ainda de definição da área plantada. Eu queria dizer para os senhores, começar inicialmente dizendo que o mercado de soja, neste momento, ele está com todos os olhos para o hemisfério norte do planeta. Nós estamos, se aqui estamos preparando e definindo que área vamos plantar, que tecnologia vamos adotar, no hemisfério norte, a safra 23 já está em pleno desenvolvimento. Já vai metade do caminho. E os Estados Unidos, que é o segundo maior produtor de soja, atrás de nós, está passando por uma série de dificuldades climáticas. Dificuldades essas que eu vou mostrar para vocês. Só que nessas últimas semanas, especialmente nesta última, o clima piorou muito no mundo, no hemisfério norte. Nós tivemos alertas meteorológicos na China, nós tivemos alertas meteorológicos na Índia, nós tivemos dados de estiagem na Europa que não se via há 500 anos, e tudo isto influencia o nível de produção que nós vamos ter no mundo, aonde realmente importa. Na soja, o que importa é o quanto vamos produzir no mundo. E muito mais do que a minha opinião, como todas as outras vezes que tive o privilégio de estar aqui com vocês, eu estou mais preocupado em mostrar os dados sobre os quais o mercado está tomando decisão. O mercado está olhando, o mercado está determinando o preço a partir dos dados. Mas é meu papel como analista, como economista, tentar identificar como que este relatório do USDA, que todo mês tem um, como que ele vai ser lá na frente. Porque é justamente esse é o exercício para nos posicionarmos da melhor forma. Então, quando eu disser que eu não acredito que o número vai continuar do jeito que está, eu não estou dizendo que eu acho que o número está errado. Não é isso. Não é isso. É que o número está mostrando a realidade de hoje e nós estamos tentando antecipar o que vai acontecer. E a realidade de hoje, do último relatório do USDA, aonde o preço do mercado está se baseando, traz um crescimento da produção de soja em relação ao ano passado de nada menos do que 11,4%. É bem verdade que o ano passado, 2022,
safra, ano safra 2022, lembrando que nós já estamos no ano safra 23, é bem verdade que o ano passado, ano safra 22, foi um ano desafiador. Ele não foi dos melhores. Nós tivemos queda da produção. Então, nós estamos comparando 11% contra um ano que não foi lá grandes coisas. Mas notem também que, mesmo assim, quando eu pego a maior produção da história, que foi 2021, ainda assim é um crescimento muito, muito grande. Ou seja, para atingirmos o número de quase 393 milhões de toneladas, crescendo 11% em relação ao ano passado, nós temos um longo caminho a percorrer. Precisam que muitas coisas deem certo para que isto aconteça. Só que quando nós olhamos aonde que está crescendo essa produção, nós temos o Brasil, sim, o líder, o maior produtor mundial de soja, crescendo 18%. Ano passado não foi um ano muito bom. Tivemos seca, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Só que, senhores, crescer 18% mesmo sobre um ano de base fraca não é fácil. Para que o mundo produza 11% mais que o ano passado, o Brasil tem que produzir 10 milhões de toneladas a mais do que o recorde. 10 milhões de toneladas a mais do que o recorde. Não a mais que o ano passado, que foi um ano difícil, mas 10 milhões a mais do que o recorde. Será que vamos produzir 10 milhões de toneladas a mais que o recorde? Nós precisamos não só ampliar a área plantada, mas ter um ano perfeito, como foi 2021. E ainda assim, ampliar a área em, no mínimo, o suficiente para termos 10 milhões de toneladas a mais num ano de bater foto da lavoura e pendurar na parede. Será que vamos fazer isso? Não sei. Tomara que sim. Tomara que sim. Mas é provável que vamos fazer isso? É normal conseguirmos isso? Não. Não é fácil. Nós nem começamos a plantar ainda. Imaginar que vamos bater um novo recorde da produção de soja e ainda passar 10 milhões esse recorde, é sem dúvida uma perspectiva positiva e tanto. O segundo maior produtor de soja do mundo, os Estados Unidos, a projeção para o ano que vem é que ele cresça, aliás, esse ano de 23, a próxima colheita, é que ele colha 2% a mais do que no ano passado e tenha a maior produção de soja da sua história, 123 milhões e 300 mil toneladas. A maior safra americana já registrada. Será que os Estados Unidos conseguem isso? O clima nos Estados Unidos indica que vamos conseguir isso? Que vamos obter essa produção lá? E por que nós questionamos isso? Por que nós perguntamos e fazemos os senhores e senhoras a pensar sobre isso? Porque se o Brasil não produzisse 10 milhões de toneladas a mais, se os Estados Unidos não colher a sua safra recorde esse ano, nós não vamos ter toda essa oferta, nós não vamos ter todo esse crescimento. E o preço precisa ser revisado, caso os Estados Unidos venham a não colher essa safra recorde e o Brasil venha a não colher essa safra recorde também. A Argentina, terceiro maior produtor do mundo, tem tudo para produzir, tem tudo para ir bem, está ficando sem dólar. A Argentina está com um problema importante. Aliás, a Argentina vive com um problema. Mas desta vez, eles já
praticamente esgotaram todas as reservas cambiais que eles tinham da última vez que pediram dinheiro para o FMI. Ou seja, ter dólares para plantar lá na Argentina não vai ser fácil. A Argentina colher 51 milhões de toneladas, quase 16% mais que o ano passado, não vai ser fácil. A China, quarto maior produtor de soja do mundo, produzir 12,2% a mais do que o ano passado, tendo nesta semana que passou largado um alerta meteorológico, preocupados que estão com a falta de chuva e com as temperaturas recordes, as maiores dos últimos 60 anos. Será que a China consegue? Quero dizer para os senhores e para as senhoras que as chances deste número, 393 milhões de toneladas para o mundo, acontecer e ser confirmado é muito pequena. Muito pequena. Porque nós estamos cheios de problemas nas lavouras do hemisfério norte. Estou dizendo que o USDA está errado, largando este relatório em 10 de agosto, 12 de agosto, com esta projeção? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o USDA larga um relatório por mês e eles vão fazendo os ajustes aos poucos, à medida que aquilo que está perdido não tem mais volta. Eles fazem isso para manipular o mercado? Não. Eles fazem isso porque esta é a forma correta de se fazer. Mesmo quando nós temos uma expectativa que a perda vai ser bem maior, nós temos que, no dia que estamos olhando, dizer o que está perdido hoje, com certeza que não tem mais volta. Assim é o USDA, assim é o IBGE, assim é a Emater, assim são todos os órgãos de pesquisa que fazem a pesquisa da melhor forma que conseguem. Não está errado o relatório. O que eu estou tentando alertá-los é que os próximos relatórios, eles devem cada vez mais expressar esses problemas climáticos que o hemisfério norte está vivendo. Mostrando mais uma vez que não é uma questão de falta de transparência do USDA e muito menos erro. Semanalmente, segunda-feira, sai um relatório de progresso de safra nos Estados Unidos, feito pelo USDA. E estas linhas que vocês estão vendo aqui, elas mostram, desde o início do plantio, as condições das lavouras ótimas ou boas. Aliás, o percentual de lavouras que estavam em condições ótimas ou boas. Então vejam que o ano de 2018 começou com o maior percentual de lavouras de soja em condições ótimas ou boas. 2020 também foi um ano que começou muito bem, com um alto índice de lavouras ótimas ou boas. Vejam 2022. 2022, o ano de 2022 está aqui. Este pontilhado mostra o último relatório, a última semana divulgada de agosto, semana esta que estamos. Segunda-feira dessa semana, é esta linha pontilhada aqui. Notem que as condições de lavouras ótimas ou boas vêm despencando nos Estados Unidos semana a semana. O mês de agosto é um mês crucial para eles. É um momento decisivo para determinar o tamanho da safra, por questões agronômicas. Vejam que eles estão vindo para uma situação pior do que 2021. Eles estão melhores mesmos do que o ano de 2019. E eu vou voltar aqui para vocês lembrarem da safra 19, como é que foi nos Estados Unidos.
O ano de 2019, safra 2020, evidentemente. Olhem a perda que eles tiveram aquele ano. Ou seja, os Estados Unidos caminha para um ano nada alvissareiro. Não se surpreendam se nas próximas 4, 5 semanas esta condição de lavoura se apresente igual à de 2019. Se isto acontecer, a chance deles colherem menos de 100 milhões de toneladas é enorme. Se nas próximas 3, 4, 5 semanas as condições ficarem parecidas com 2019, eles dificilmente colherão 100 milhões de toneladas. A projeção hoje são 123 milhões. Se eles ficarem perto de 2021, que é o que eles estão hoje as condições de lavoura estão muito parecidas com 2021. Em 2021, eles colheram 114. Ou seja, vai ser muito difícil, só se daqui por diante, não só o nível das temperaturas nos Estados Unidos virem para patamares mais amenos, o que não é o que está projetado pelos meteorologistas. Se daqui para diante começar a chover regularmente nos Estados Unidos, bom, pode ser que as condições de lavoura melhorem. O problema, senhores, senhoras, é que todas as vezes que nós vimos despencar desse jeito as condições de lavoura, nunca isto voltou para cima. Ou seja, eu estou aqui diante dos senhores e senhoras dizendo que os Estados Unidos não colhe 100 milhões de toneladas? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que se continuar a situação do jeito que está, é possível que isto aconteça. Mas hoje, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria sim numa produção maior do que 100 milhões, mas muito longe dos 123 que eles estão projetando. Estados Unidos, no mínimo, deve perder 10 milhões de toneladas, sendo generoso. Se eles perderem 10 milhões de toneladas, eu tenho outra oferta para o ano que vem. Como se não bastasse, a China também está com um problema para produzir, não para consumir. Porque a projeção para o consumo é novo crescimento. Se a safra vai boa no hemisfério norte ou vai mal no hemisfério norte, a demanda não quer saber. Ela cresce e segue crescendo, puxado principalmente pela China, que deve ampliar em 8% a sua demanda por soja neste ciclo. Este é o dado de projeção do USDA. Aqui eu também quero botar um ponto no radar de vocês, para que ao lerem o noticiário, para observarem o que está acontecendo, vejam os sinais quando as coisas começarem a vir. A China, por conta daquela política de Covid-0, que fez um monte de lockdowns, o crescimento econômico chinês desacelerou. Senhores, a correlação entre demanda da China e crescimento econômico, demanda da China por soja e crescimento econômico é muito elevada. Ou seja, nós precisamos de China crescendo para aumentar a demanda por soja. E com a política de Covid-0, a economia chinesa desacelerou. Isto gera uma preocupação neste crescimento de demanda. Entretanto, nesta semana, o governo chinês anunciou um pacote de investimentos, sobretudo em infraestrutura, na casa de 200 bilhões de dólares.
para reaquecer a economia chinesa. Bom para nós, porque a economia chinesa aquecida mantém crescimento da demanda por soja. Desaquecida, diminui a demanda. Então, estejam atentos ao crescimento chinês. Quando nós olhamos nas barras verdes a nossa produção e nas barras laranjadas, a demanda por soja, notem que em 2022 nós tivemos mais demanda do que produção. 2021 tivemos um pouquinho mais de produção do que demanda. 2020 bem mais demanda do que produção. Quando nós juntamos esses 3 anos, nós consumimos bem mais soja do que nós produzimos. E isto fez os estoques caírem, e isto explica por que o preço da soja chegou a bater $16 o bushel lá em Chicago, porque ficamos por longos períodos consumindo mais do que produzindo. E para 2023, percebam que o USDA está trabalhando com uma produção superior à demanda, recomposições de estoques, uma inflexão, uma invertida, tipo o que aconteceu lá em 2019. Eu pergunto para os senhores, será que o clima no hemisfério norte vai permitir que isto aconteça? Porque o preço da soja hoje em Chicago está olhando para isto e para as previsões meteorológicas. À medida que estes números comecem a se ajustar por perdas na safra americana, a tendência é que o preço também se recupere, também evolua. O mesmo nós temos que dizer sobre a safra no hemisfério sul. Eu desejo a todos os senhores, como a todos os produtores brasileiros, os fascistas, uma excelente safra 2023. Mas colher 10 milhões a mais do que o recorde soa um certo otimismo. Soa um certo otimismo. O fato é que se nós não produzirmos 10 milhões de toneladas a mais do que o recorde, nós vamos ter que revisar ainda mais este equilíbrio entre oferta e demanda. Isto para virar um equilíbrio, eu equilibro ele com os preços. Ou seja, se mais um ano nós produzirmos muito próximos da demanda, mantendo estoques baixos, a tendência é que os preços evoluam ainda mais. Para fechar esse ponto, eu vim aqui em Ipiranga do Sul dizer, no Fórum do Norte Gaúcho da Soja, que o preço vai subir? Não. Eu vim aqui dizer que se estes relatórios forem revistos por conta dos problemas climáticos que estão acontecendo no hemisfério norte, aí sim nós temos uma boa perspectiva de melhora de preços. Sem dizer que temos uma safra no hemisfério sul vindo aí. Que eu não tenho dúvida que as primeiras projeções para a soja serão positivas, com ampliação de área plantada. Só que todos os senhores e senhoras sabem que entre a área plantada e a área colhida tem os efeitos de São Pedro. Digo com isto que talvez o piso esteja precificado. Tem mais coisas para vir por aí. As exportações seguem crescendo num ritmo muito elevado, deveremos aumentar em mais de 10% as exportações de soja no mundo, o que é bom para o Brasil, afinal de contas, somos o maior exportador de soja do planeta. Muito em breve, daqui a poucos anos, estaremos exportando o dobro do que exportam os Estados Unidos, que um dia foram os maiores exportadores do mundo. Vejam que lá em 2015 nós ainda estávamos disputando quem seria o maior, né? Agora nós não temos a menor dúvida. E muito em breve, daqui uns 5, 6 anos, estaremos exportando o dobro do que eles exportam. Nós deveremos crescer 11% a nossa produção e os Estados Unidos ficar
com as suas exportações estáveis, se colherem a safra recorde. Se eles não colherem a safra de 123 milhões que estão projetadas para eles até este momento, dificilmente eles vão exportar 58 milhões de toneladas. Se eles produzirem menos e não terem 58,6 milhões de toneladas para exportar, quem é que vai suprir este papel no mercado? O Paraguai, o terceiro maior exportador, que exporta 6 milhões e meio? Não. A Argentina, que exporta 4 milhões e 300 mil toneladas? Não. O Brasil, que tem uma projeção de exportação de 89 milhões de toneladas, é o país capaz de atender esta demanda. Além do mais, o Brasil, este ano, vai ter uma disputa com as exportações. O Brasil fez um acordo com a China para exportar farelo. Eu muitas vezes, na minha vida profissional, fui obrigado a ouvir pessoas dizendo barbaridades. Raramente como a de ontem no Jornal Nacional. Mas ouvir barbaridades desse pessoal não é uma coisa lá muito infrequente. E uma das barbaridades que eu ouço é dizer que exportar grão é ruim, que nós deveríamos exportar outras coisas com maior valor agregado. Isso é uma bobagem. Só diz isso ou pessoa que não gosta do agronegócio, ou pessoa que não sabe calcular valor agregado. Porque sim, valor agregado não é uma coisa que eu atribuo. Isto tem valor agregado, isto não tem valor agregado. Não é assim. Valor agregado é uma conta. É o valor bruto da produção menos o consumo intermediário. Aquilo que é o valor adicionado bruto, dividido pelo consumo intermediário, ele me dá a métrica do quanto que eu agrego de valor. E um grão de soja, um grão de milho, um grão de trigo, um grão, ele tem um alto valor agregado. Porque hoje a produção não é extrativa. Nós produzimos com máquinas, com insumos, com pesquisa, com altas tecnologias que elevam a produtividade e, consequentemente, aumentam o valor agregado. Porque antigamente a agricultura nascia do nada, depois vinha indústria e serviços. Hoje eu tenho indústria e serviços antes da agricultura também. E isso trouxe um enorme valor agregado para a produção de grãos. Só que nós não exportávamos mais farelo por várias razões. Uma delas, sem dúvida, é a questão tributária, a outra a questão logística, mas principalmente falta de acordo. O Brasil é um país que tem um acordo maravilhoso. Nós fazemos parte de um bloco interessantíssimo, uma coisa pujante, uma coisa louca. Nós pertencemos ao Mercosul, que tem o Uruguai, que é menor. O PIB do Uruguai é do tamanho do PIB do agronegócio do Rio Grande do Sul. Nós temos a Argentina, que é aquela maluquice, e nós temos o Paraguai, que é um país que vem dando muito certo nos últimos anos, mas é uma economia muito modesta comparada à economia brasileira. Ou seja, não faz o menor sentido para um país do tamanho do Brasil fazer parte do Mercosul. Mas nesses últimos anos, o Brasil tem experimentado fazer acordos fora do Mercosul, que era o que deveria fazer sempre. Mas, infelizmente, nós perdemos muito tempo. Nós ficamos 16 anos discutindo ideologia. Não, nós temos que fazer acordos com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba, com os países da África. Depois nós entendemos o porquê, claro, por trás disso tudo tinham obras, né? Obras das empreiteiras, aquelas que pagam palestras. Até, você sabe, eu sou palestrante. Quem conhecer esse pessoal aí das empreiteiras, me indiquem para eles que parece que eles pagam bem as palestras. Pelo que eu vi no jornal uns anos atrás, as palestras são bem pagas. Então, senhores, quando nós somos um país que faz esse tipo de acordo, nós temos dificuldades de fazer acordos de alto nível do ponto de vista econômico.
O Brasil, nesses últimos anos, resolveu fazer acordos internacionais mais interessantes para os interesses brasileiros. Eu vou citar dois. O acordo das OGMs com a China, o acordo regulatório das OGMs para milho. Nós estamos virando um grande exportador de milho por conta desse tipo de acordo. O acordo para exportar farelo de soja para a China é um acordo bilateral entre Brasil e China. Eu quero dizer com isso, senhores, que nós vamos finalmente começar a exportar mais farelo de soja, o que eu acho ótimo, porque o farelo de soja agrega ainda mais valor ao que já tem valor agregado. Então é bom que exportemos mais farelo de soja. Se isto não for trancado, a partir do ano que vem, nós vamos ter as nossas exportações de grãos competindo com a exportação de farelo. Eu quero dizer com isso que existe uma tendência de aumentarmos o consumo interno de soja, de modo a exportarmos mais farelo e óleo, porque passamos a fazer acordos internacionais mais interessantes para o agronegócio nos últimos anos. Logo, os senhores fascistas terão mais mercado para exportar agora, pelo menos nos próximos meses. E o mundo está sedento por soja, uma vez que vem crescendo as suas importações, sobretudo puxadas pela locomotiva da demanda mundial de soja, que é a China. Tem gente que não gosta, mas eu não queria estar exportando para a China. Bom, o mundo exporta 166 milhões de toneladas, das quais 98 vão para a China. Se tu não quer exportar para a China, sobra a União Europeia, aquele pessoal que vive botando defeito nos nossos produtos, que está preocupada com as girafas da Amazônia. Depois nós temos o México, que importa 6 milhões, ou seja, a China é o grande comprador. Um dia, a Índia vai estar nessa tabela. Um dia, a Índia estará nessa tabela. Mas ainda vai levar, no mínimo, mais 10 anos para ela começar a aparecer na tabela de forma relevante. E eu dizia para os senhores e senhoras que, em razão de termos produzido menos do que nós consumimos nestes últimos anos, os estoques de soja caíram. Este gráfico aqui começa em 2014. Mas se eu puxar esse gráfico 20 anos para trás, vocês vão ver que não acontecia há muito tempo, mas há muito tempo, nós ficarmos com estoques com tendência de queda por tão longos períodos. Nós tivemos isso pontualmente num ano aqui, um ano ali, mas 3 anos com uma tendência de queda no estoque, nós não víamos isso há muito tempo. Por isso que os preços da soja subiram tanto nesses últimos 3 anos. Em particular, estes últimos 2. Só que a projeção para o ano que vem, para a safra que vem, esta que já vai meio caminho andado nos Estados Unidos e que os senhores e senhoras nem começaram a plantar ainda, a projeção é que o mundo recomponha estoques e venha para 101 milhões de toneladas. Número esse parecido lá com 2018, na casa dos 100 milhões. Para que este número se confirme, Estados Unidos tem que colher os 123 milhões de toneladas. A China tem que colher aquilo que está projetado, aí vindo para o hemisfério sul, o Brasil tem que colher 10 milhões a mais que o recorde, a Argentina tem que colher 51 milhões de toneladas. Ou seja, quero dizer para vocês que este número cair 10 milhões é muito fácil. É muito fácil. Acho que só nos Estados Unidos já cai os 10 milhões para que esse estoque mundial caia também 10 milhões. Quero dizer com isso, senhores, que não é um bom momento para fazer travas de preços, porque o preço ainda não está expressando as quedas
que podem vir. E que que estes números que estão sendo trabalhados hoje, eles trazem um potencial que a cada dia está mais difícil de ser mantido. Porque a toda semana as lavouras do hemisfério norte trazem notícias ruins. Além desse estoque ser baixo, ele está altamente concentrado em China, Brasil e Argentina. Por isso que eu disse lá atrás, só tem um país capaz de atender essa demanda. Somos nós. A China não vai exportar para ela mesma. A Argentina tem todas aquelas dificuldades que vocês conhecem. O Brasil é um país que tem estoque para abastecer o mundo caso os Estados Unidos não colha tudo aquilo que está projetado. E aqui estão os preços. Notem que o preço da soja em Chicago, ele vem crescendo desde a metade do mês passado. Ele teve uma tendência de queda quando veio lá o risco da recessão, quando a recessão veio para o radar, o mundo se deu conta que nós vamos entrar numa economia recessiva no planeta, principalmente na Europa. A Europa vai ser o epicentro da recessão mundial. Sim, a Europa, o pessoal do ESG, né? Do ESG, o pessoal que está preocupado com o meio ambiente. Muito! Tanto que resolveram botar carro elétrico, que tem que revolver um ginásio desse tamanho de terra para te conseguir tirar uma grama de lítio para fazer bateria. Mas isso é muito bom ambientalmente. Depois fica aquela bateria lá que dura séculos, milênios. É muito bom para o meio ambiente. E aí, para abastecer aquele carro elétrico, agora tem que queimar carvão. Não é maravilhoso? As indústrias alemãs estão sem energia. Elas estão prestes a parar. Eles não quiseram sequer dar ouvidos para o Brasil e consumir o etanol brasileiro, que isto sim é limpo, isto sim é renovável, isto sim é bom para o meio ambiente. Porque a cana, o milho, o trigo, o arroz, todos esses produtos que sim podem ser usados para a geração de etanol, eles capturam CO2 e emitem oxigênio, fazem fotossíntese, mas eles fazem a fotossíntese do mal, porque eles são do agronegócio. Muito bem, vamos fazer então negócios com a Rússia, que é confiável. A Rússia sim, o gás russo é que é bom. Vamos desativar as nossas plantas nucleares. Olha o que aconteceu em Fukushima. Temos que salvar o meio ambiente. Vamos pegar o gás da Rússia. Agora eles estão queimando carvão. Mas ainda bem que pelo menos nas chaminés, a fumaça que sai em forma de coraçõezinhos. Porque são do bem, porque são do amor. Nós é que somos os malvadões que não cuidamos do meio ambiente. Estamos devastando a floresta, estamos queimando o mato, estamos incendiando tudo. O pessoal do SG, por conta das escolhas que eles fizeram, serão o epicentro da recessão mundial que está vindo. E recessão e commodities são coisas que não combinam. Recessão e commodities não combinam. Só que o mercado derruba todas as commodities e depois começa a olhar uma a uma, ver o que para a oferta e a demanda de cada uma. E a soja despencou com o risco da recessão, mas ela vem se recuperando, porque semana a semana o mercado olha para a soja e o que ele enxerga é uma relação cada vez mais apertada entre oferta e demanda. Ele vê cada dia mais difícil a manutenção daqueles números de oferta, a manutenção daqueles números de estoques. E isto faz com que o preço da soja suba.
e hoje nós estamos numa tendência de alta. Eu estou dizendo que nós vamos subir definitivamente? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que hoje a soja está subindo com volatilidade, mas a tendência central dela, não há dúvida nenhuma, é de alta. Terão os dias de realizações de lucro no mercado, etc., mas a tendência, ela que se apresenta, é de alta. Aqui estão o mesmo gráfico, porém com o preço médio mensal. Em agosto, nós estamos com o preço médio de $14,16 por bushel. Outro ponto que nós temos que olhar é este mercado todo, é a soja do mercado mundial, mas aqui na nossa realidade, no Brasil. Porque além de produzirmos soja, vendemos elas em reais no mercado interno, mas é o preço em dólar que interessa. Logo, a taxa de câmbio também nos interessa. Teve um ano que eu vim aqui fazer uma palestra e eu lembro claramente de ter dito para aqueles que aqui estavam: o Brasil não está vendendo soja bem. O Brasil está vendendo dólar. Só que o que nós plantamos é soja, não é dólar. O que eu estava dizendo com isso? Que a taxa de câmbio tinha subido muito, mas a soja não estava valendo nada no mercado internacional. O mundo inteiro estava vendendo abaixo do custo e nós estávamos bem, porque a taxa de câmbio estava nos ajudando. Não é o caso agora. Nós estamos vendendo soja bem, porque a soja está valendo. A soja em Chicago, inclusive, subiu mais do que a soja aqui nas últimas semanas. Nós estamos até com uma certa gordurinha. Esse preço é o preço não em bushel, mas em dólares por sacos de 60 quilos, para comparar com o preço aqui em Rio Grande. Até o nosso preço nem subiu tanto como subiu Chicago nas últimas semanas, porque nós tivemos esta queda na taxa de câmbio. Esta queda na taxa de câmbio, ela precisa ser compreendida. Nós precisamos falar de câmbio com todas as limitações que temos, e o câmbio tem muitas limitações. Se alguém chegar aqui para dizer para vocês o que vai acontecer com o câmbio, e ele tiver certeza do que estiver dizendo, peguem seus celulares e chequem suas redes sociais, porque vocês vão ver coisas mais úteis lá. Ninguém sabe o que vai acontecer com o câmbio. Mas nós sabemos o que está acontecendo com o câmbio. E isso já nos ajuda bastante. O que está acontecendo com o câmbio é que o dólar, está subindo. Este índice aqui é um índice do dólar, que ele quer dizer o seguinte: quando ele passa de 100, a linha do 100 está aqui, significa que o dólar está valorizado contra uma cesta de moedas fortes do mundo. Quando ele está abaixo, ele está desvalorizado. O dólar está com a maior valorização dos últimos 50 anos. Porque com uma recessão vindo aí, com uma guerra, com todos os riscos inerentes à guerra, mas com uma recessão vindo aí, e tendo o epicentro a Europa, o pessoal sai do euro e vai para o dólar. E isto valoriza muito o dólar. E quando o dólar sobe, ele altera a nossa taxa de câmbio aqui também. Porque uma taxa de câmbio pode estar subindo porque o dólar está subindo ou porque o real está caindo. Nós estamos vendo um dólar subindo, um dólar muito valorizado no mundo todo. Só que a nossa taxa de câmbio, dólar reais, teve uma queda expressiva nesses últimos 14 dias, 14 pregões. Por que a taxa de câmbio caiu no Brasil se o dólar está subindo? Porque o real ganhou força. E por que o real ganhou força? Porque entrou muito dinheiro na economia brasileira. Veja o que aconteceu com o índice Bovespa, aqui é o índice da Bolsa, ele subiu muito nas últimas semanas.
Por quê? Porque entrou muito dinheiro no Brasil. E por que entrou muito dinheiro no Brasil? Porque a economia brasileira, enquanto as notícias de recessão estão vindo da Europa, estão vindo dos Estados Unidos, enquanto a notícia é de desaquecimento e desaceleração da economia chinesa, as notícias sobre a economia brasileira são de crescimento. Toda semana sai um dado bom. É confiança do consumidor melhorando, é desemprego diminuindo, é inflação desacelerando, é projeção de PIB crescendo. Isto atrai dinheiro lá de fora para cá. O dinheiro, quando vem para cá, ele vem em dólar. Mas para comprar ações da Bovespa ou para comprar títulos públicos do governo, que paga 13,65, que é o CDI de hoje, por ano, eu preciso vender dólares e comprar reais. Ao fazer esse movimento, eu derrubo a taxa de câmbio. Só que esse dinheiro todo, ele é um dinheiro volátil. Hoje, nós estamos com a taxa de câmbio baixa no Brasil, mas com o dólar valendo muito lá fora. Em algum momento, isto pode virar. Se isto virar e a nossa taxa de câmbio começar a ganhar valor, é provável, é possível que ela volte lá para cima dos 5,30, 5,40, e quando isto acontecer, talvez seja um momento melhor de travar do que é hoje, onde as perdas americanas não estão nos relatórios ainda, e nós estamos no momento de taxa de câmbio mais baixa. Só para mostrar para vocês também que o mercado vem neste canal aqui, ó, 5,50, 5,60, 5 há bastante tempo. Eu vou ter que chegar mais perto para conseguir enxergar, mas desde 2020, já faz 2 anos, que o mercado está 5,50, 5, 5,50, 5. De vez em quando espirra lá para 5,70, de vez em quando espirra para 4,70, mas o grosso é 5, 5,50, 5, 5,50. Então, é possível que isso daqui volte lá para casa dos 5,30, 5,40, se seguir essa tendência. Se seguir essa tendência. E aí nós temos pontos melhores de fazer travas. Por fim, eu quero só lembrá-los, de maneira muito rápida, que os custos de produção, embora eles estejam desacelerando junto com a inflação, porque sim, os custos de produção seguem a inflação, eles estão desacelerando, mas eles ainda estão muito altos. Nós estamos com um custo de produção de quase R$160 o saco, tendo como base a Praça de Carazinho, que é onde nós fazemos o levantamento de custos de produção mais próximos de vocês. Quero dizer com isso, senhores, que vender a R$200 em 2021 tinha um significado. Agora, por quê? Porque nós tínhamos lá um custo de 140. Agora nós temos um custo de 170. Ou seja, o que sobra, o que deixa a renda, o lucro, que é o que interessa, não é mais a mesma coisa. Então tomem cuidado. Tomem cuidado com a ilusão monetária. Isso é que nem aquela criatura que a inflação comeu 50% do salário dela, do poder de compra, aí ela aumenta 50% o salário e acha que ficou rica. Não, ela simplesmente voltou para onde ela estava. Cuidado, cuidado para não deixar isso acontecer com vocês. Hoje nós temos uma perspectiva de margem de lucro menor do que a que nós tínhamos no ano passado. Pode ser que melhore, tem muito chão ainda, nem plantamos a safra. Mas hoje, se fôssemos plantar com o custo de hoje e vender aos preços de hoje, a safra 23, ela deixa menos do que a de 22. Concluindo então, senhores e senhoras, nós concluímos dizendo que os preços da soja, eles estão em patamares historicamente bons, mas nós temos que considerar todo o aumento de custo de produção que veio. Nós estamos com um preço de soja que começa a recém agora expressar as perdas da safra americana. Mas isso, as perdas da safra americana estão muito ainda sobre
previsões meteorológicas e não sobre o atestado do relatório do USDA. Então, à medida que o relatório do USDA comece a ser revisado, e provavelmente, se for, será para baixo, nós começaremos a ter uma revisão da oferta e, consequentemente, uma revisão dos estoques. Se isto vir a acontecer, hoje é algo provável que aconteça, nós teremos um espaço para novos aumentos do preço. Por isso que hoje a minha recomendação seria a seguinte: se podem esperar um pouquinho, esperem. Nós temos um preço de soja que pode melhorar lá fora e nós temos uma taxa de câmbio que está no canal que ela vem andando num momento de mais baixa. Então, eu não recomendaria travar agora volumes significativos. Embora aumentou, deu uma melhorada, subiu aí, bom, já trava alguma coisa. Também não esperem para travar tudo quando estiver no topo, porque isso não existe. Agora, aquele que é comprador de soja, que vai precisar de soja para o ano que vem, eu recomendaria que começasse a travar o mais rápido possível, porque se confirmadas as perdas nos Estados Unidos, não tem por que o preço continuar nos patamares que está, ele tem mais espaço para subir, a menos que aconteça alguma coisa muito ruim do lado da demanda, que não é o que está no radar hoje. Então, com isso, senhores e senhoras, eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês, agradeço ao Sindicato Rural de Getúlio Vargas, agradeço à Prefeitura de Ipiranga do Sul, agradeço aos demais presidentes de sindicatos que aqui estão, como o Toninho, meu querido amigo, e desejo a todos um excelente seminário. Se ainda tiver tempo, não sei se tem, eu fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigada, Antônio da Luz. Nesse momento, nós convidamos o representante do Sindicato Rural, Sidney Beledelli, para que venha à frente, o senhor Clóvis Tonin, presidente do Sindicato Rural de Erechim, e o senhor Maurício Iscariote, da Ideal, para a entrega de um mimo, uma lembrança de Ipiranga do Sul, do Sindicato Rural, do nosso Fórum Norte Gaúcho. Mais uma vez, uma salva de palmas, agradecemos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, os painelistas estão aqui, o Dr. Jorge, a Estael e também o Antônio da Luz ficarão conosco no almoço. Então, vocês fiquem bem à vontade também para questioná-los. Pessoal, vocês têm um ticket aí do almoço, no crachá, para entregar lá na recepção do salão. E também uma avaliação no material de vocês, que é muito importante para que a gente possa melhorar as próximas edições. Nos reencontraremos às 13h45. 13h30, 13h45. Retornamos, então, com as atividades. Bom almoço a todos.